Você já se sentiu fugindo de um chamado, de uma responsabilidade que parecia grande demais? E se eu te dissesse que a parte mais chocante da história de Jonas não é o grande peixe, mas sim o que acontece depois que ele finalmente obedece a Deus? Prepare-se para uma lição sobre perdão e misericórdia que vai abalar suas certezas. A história de Jonas, o profeta em fuga em uma terra distante, vivia um homem chamado Jonas. Ele era um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus. Um dia, essa voz veio clara e direta, com uma ordem que fez seu coração gelar. Vá até a grande cidade de Nínive e anuncie a minha mensagem contra ela. O medo tomou conta de Jonas. Nínive era conhecida por sua crueldade e maldade. Eram inimigos de seu povo. A ideia de ir até lá sozinho parecia uma sentença de morte. Em seu coração, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele queria que fossem julgados. Então Jonas tomou uma decisão. Em vez de obedecer e ir para Nínive, ele fugiria. Ele correu na direção oposta para o porto de Jope. Lá, encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, o lugar mais distante que ele podia imaginar. Ele queria fugir de Deus. Jonas pagou sua passagem e embarcou. Sentindo um falso alívio, ele desceu ao porão do navio, encontrou um canto escuro e adormeceu profundamente, tentando escapar não apenas de sua missão, mas também de sua própria consciência. Ele achava que no mar Deus não o encontraria, mas ninguém pode se esconder de Deus. Assim que o navio se afastou da costa, o céu escureceu. Uma tempestade violenta e sobrenatural se formou. Ondas gigantescas, maiores do que qualquer marinheiro já tinha visto, batiam contra o navio, ameaçando parti-lo em dois a qualquer momento. O pânico tomou conta da tripulação. Eram homens experientes, acostumados com o mar, mas aquilo era diferente. Cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, jogando a carga do navio ao mar para tentar aliviar o peso, mas nada adiantava. A fúria da tempestade só aumentava. O capitão do navio, desesperado, desceu ao porão e encontrou Jonas dormindo. "Como você consegue dormir numa hora dessas?" gritou ele. "Levante-se e ore ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não nos deixe morrer." Jonas acordou, com o coração pesado de culpa. Os marinheiros, vendo que suas preces não funcionavam, decidiram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado por aquela desgraça. Eles acreditavam que um dos deuses estava irado com alguém a bordo. Jogaram os dados e, para o espanto de todos, a sorte caiu sobre Jonas. Todos os olhos se voltaram para ele. "Quem é você? De onde vem? O que você fez para trazer essa fúria sobre nós?" perguntaram eles, assustados. Com a voz embargada, Jonas confessou: "Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra." Ele continuou sua confissão: "Eu estou fugindo da presença do Senhor." Ao ouvir isso, os homens ficaram ainda mais apavorados. Agora eles entendiam. Não era uma tempestade comum, era a ira de um Deus poderoso. "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" gritaram. Jonas sabia o que precisava ser feito. Ele era a causa de tudo aquilo. Com uma tristeza profunda, ele disse: "Peguem-me e me joguem no mar, e ele ficará calmo. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês." Sua fuga havia chegado ao fim. Mesmo com medo, os marinheiros eram homens bons. Eles não queriam ter o sangue de Jonas em suas mãos. Tentaram remar com todas as suas forças para voltar à terra firme, mas a tempestade era implacável. O mar se revoltava cada vez mais contra eles, mostrando-se que não havia outra saída. Vendo que não podiam lutar contra aquele poder, eles fizeram uma última oração: "Senhor, não nos faças morrer por causa deste homem. Não nos culpes por tirar uma vida inocente, pois tu, Senhor, fizeste como quiseste." Era uma prece de rendição e medo. Então, com o coração apertado, eles pegaram Jonas
e o lançaram das bordas do navio para dentro do mar furioso. No exato instante em que o corpo de Jonas tocou a água, a tempestade parou, o vento cessou, as ondas se acalmaram e o mar ficou tranquilo. Um silêncio profundo caiu sobre o navio. Os marinheiros, tremendo, olharam para o mar sereno e depois uns para os outros. Um temor imenso por Deus encheu seus corações. Eles entenderam que haviam testemunhado um milagre e ofereceram um sacrifício ao Deus de Jonas, fazendo promessas a ele. Enquanto isso, Jonas afundava nas águas escuras. O desespero o envolveu. Ele pensou que aquele era o seu fim, um castigo merecido por sua desobediência. Ele estava sozinho, afundando nas profundezas, longe de tudo e de todos. A morte parecia certa, mas Deus não havia terminado com Jonas. Nos seus planos não havia morte, mas uma lição. Das profundezas, uma criatura gigantesca surgiu. Um grande peixe preparado por Deus abriu sua boca imensa e engoliu o profeta. Jonas foi salvo da água, mas aprisionado na escuridão. Dentro do peixe havia uma escuridão total. O cheiro era insuportável, o medo era constante. Jonas ficou ali por 3 dias e 3 noites. Naquele lugar improvável, longe do mundo, ele teve tempo para pensar, se arrepender e, finalmente, para orar de verdade. Da barriga do peixe, Jonas clamou a Deus. Não foi uma oração de desculpas, mas de gratidão por ter sido salvo do afogamento. Ele reconheceu o poder de Deus e a sua própria tolice. Ele entendeu que a salvação vem do Senhor e prometeu que cumpriria o que havia prometido. Sua oração foi sincera, nascida da mais profunda angústia e arrependimento. Ele entendeu que mesmo no fundo do mar, na escuridão de uma criatura marinha, Deus ainda o ouvia. A misericórdia de Deus o havia alcançado no lugar mais improvável que se possa imaginar. Depois de 3 dias, Deus deu uma ordem ao grande peixe. A criatura nadou em direção à praia e, com uma força imensa, vomitou Jonas em terra firme. Ele estava fraco, coberto de algas, mas estava vivo. Ele havia recebido uma segunda chance, uma chance que não merecia. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a Jonas, a mesma ordem: vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, não houve hesitação. Jonas aprendeu sua lição da maneira mais difícil. Ele se levantou e obedeceu. Jonas caminhou até Nínive. A cidade era enorme, levando 3 dias para ser atravessada. Ele entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem curta e terrível. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Sua voz ecoava pelas ruas cheias de gente. O inesperado aconteceu. Os ninivitas, conhecidos por sua arrogância e crueldade, acreditaram na mensagem. Desde o mais pobre ao mais rico, um sentimento de urgência tomou conta de todos. Eles decidiram jejuar e se vestiram com panos de saco, um sinal de profundo arrependimento. A notícia chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Em um ato de humildade chocante, ele se levantou de seu trono, tirou seu manto real, vestiu-se também com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele sabia que a ameaça era real e que precisavam da misericórdia de Deus. O rei emitiu um decreto oficial para toda a cidade. Ninguém, nem homens, nem animais, deve comer ou beber nada. Todos devem se cobrir de pano de saco e clamar a Deus com todas as suas forças. Abandonem seus maus caminhos e a violência. Quem sabe Deus não se arrepende. Deus viu o que eles fizeram. Ele viu o arrependimento sincero, que não ficou apenas em palavras, mas se transformou em ações. Ele viu que eles abandonaram seus maus caminhos. E por causa de sua imensa misericórdia, Deus mudou de ideia e não trouxe a destruição que havia anunciado. A cidade de Nínive foi poupada. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Mas a história não acaba aqui, pois Jonas, o profeta, ficou furioso.
Ele não conseguia aceitar que Deus tivesse perdoado seus inimigos. Ele se sentou fora da cidade, esperando para ver o que aconteceria. Jonas ficou tão irritado que disse a Deus: "Era isso que eu temia, por isso fugi. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, um Deus que se arrepende de enviar a calamidade. Por favor, tira a minha vida." Então Deus ensinou a Jonas sua lição final. Usando uma planta, um verme e o sol quente, ele mostrou a Jonas que sua compaixão por uma simples planta era egoísta, enquanto a compaixão de Deus era por mais de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir o certo do errado. Assim como Jonas e a cidade de Nínive receberam uma nova chance, todos nós também podemos recomeçar. A misericórdia de Deus é maior que nossos erros. Se esta mensagem de perdão e segunda chance tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o poder do amor de Deus. Deixe seu amém nos comentários se você crê. A jornada de Jonas nos ensina uma verdade profunda e às vezes desconfortável. A misericórdia de Deus não tem limites. Ela alcança os que fogem, perdoa os que se arrependem e nos desafia a amar até mesmo aqueles que, em nosso pequeno julgamento, acreditamos não merecer. A história não é sobre um peixe, mas sobre a imensidão do coração de Deus, que se importa com cada vida. Imagina a cena. Um gigante de quase 3 metros, armado até os dentes, gritando desafios para um exército inteiro. Do outro lado, um adolescente com 5 pedras e uma funda. Parece loucura, né? Mas essa história real mudou o rumo de uma nação inteira. Fica até o final, porque o desfecho vai te surpreender. Estamos em Israel há mais de 3.000 anos. Os israelitas estão em guerra contra os filisteus, mas tem um problemão. Os filisteus têm uma arma secreta chamada Golias. Esse cara era um monstro de verdade. Media uns 2,90 metros de altura. Usava uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos e carregava uma lança com ponta de ferro de uns 7 quilos. Por 40 dias, Golias ficava na frente do exército israelita gritando: "Escolha um homem para lutar comigo." Se ele vencer, seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E adivinha, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Até o rei Saul, que era o mais alto entre os israelitas, estava apavorado. Aí aparece Davi, um garoto, pastor de ovelhas, filho caçula de Jessé. Ele tinha ido ao campo de batalha só para levar comida para os irmãos mais velhos que eram soldados. Quando ele chega e vê aquele gigante humilhando o povo de Deus, algo queima dentro dele. Os irmãos de Davi zombaram dele. "Volta para casa cuidar das ovelhas, moleque!" Mas Davi não desistiu. Ele foi até o rei Saul e se ofereceu para lutar. Saul olhou para aquele adolescente e pensou: "Tá maluco?" Mas Davi explicou: "Senhor, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha, eu ia atrás dele, atacava e arranquinha a ovelha da boca dele. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e também vai me livrar desse filisteu." Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas era pesada demais, não servia. Então, Davi tirou tudo e disse: "Não consigo andar com isso. Não estou acostumado." Ele escolheu fazer do jeito dele, pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou na bolsa de pastor e foi com sua funda na mão, sem armadura, sem escudo, só fé. Quando Golias viu Davi vindo, ficou ofendido. "Sou eu algum cachorro para você vir me enfrentar com um pau?" E começou a xingar Davi e seus deuses. Foi aí que Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos." Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Golias avançou,
Davi correu em direção ao gigante, colocou a mão na bolsa, pegou uma pedra, girou a funda e... Tchium! A pedra voou e acertou bem na testa de Golias, no único lugar desprotegido da armadura. O gigante caiu de cara no chão, a terra tremeu. Davi correu, pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram apavorados. Israel venceu a guerra naquele dia. A lição? Não importa o tamanho do seu gigante. Não importa quantas pessoas dizem que você não consegue. O que importa é sua confiança em Deus e a coragem de dar o primeiro passo. Davi não venceu por ser forte, mas porque teve coragem de enfrentar o impossível. E você, qual é o Golias que está na sua frente hoje? Deixa nos comentários. E se essa história te inspirou, deixa o like e compartilha com alguém que precisa de coragem hoje. Imagine acordar como o filho favorito de um pai rico, usando uma túnica especial que todos invejam. Agora imagine ser jogado em um poço escuro por seus próprios irmãos, vendido como escravo e passar anos em uma prisão injustamente. E no final dessa história, tornar-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Parece roteiro de filme, mas essa é a história real de José. E o mais impressionante, tudo isso fazia parte de um plano maior. Fica comigo até o final, porque você vai entender como as piores situações da sua vida podem estar te preparando para algo extraordinário. José era o filho preferido de Jacó, e isso causava um problema sério. Seus irmãos o odiavam. A situação piorou quando o pai deu a ele uma túnica colorida, um presente que deixava claro quem era o favorito. Mas José cometeu um erro. Contou seus sonhos, onde todos da família se curvavam diante dele. Imagine a reação dos irmãos. A inveja se transformou em ódio mortal. Um dia, longe do pai, os irmãos tiveram a chance perfeita. Jogaram José em um poço vazio e, enquanto ele gritava por socorro, eles se sentaram para comer. A frieza era assustadora. Depois venderam o próprio irmão como escravo por algumas moedas de prata. Pegaram a túnica especial, mancharam com sangue de animal e enganaram o pai, fazendo Jacó acreditar que José havia sido morto por uma fera selvagem. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante. Mas aqui começa algo extraordinário. Mesmo como escravo, José prosperou. Tudo o que ele tocava dava certo, e Potifar percebeu isso. Logo, José estava administrando toda a casa. Parecia que as coisas finalmente melhorariam. Mas então veio outro golpe devastador. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo várias vezes, e José sempre recusava. Um dia, ela o agarrou pela roupa, e José fugiu, deixando a capa nas mãos dela. Furiosa com a rejeição, ela mentiu, acusando José de ter tentado abusar dela. E José, mesmo sendo inocente, foi parar na prisão. Anos se passaram. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 funcionários do faraó. Ao copeiro, ele disse que seria libertado em 3 dias. Ele pediu: "Lembra-te de mim quando tudo estiver bem contigo." Tudo aconteceu, exatamente como José previu, mas o copeiro se esqueceu dele. Mais 2 anos de prisão injusta. Até que o faraó teve sonhos perturbadores, que ninguém conseguia interpretar. Foi quando o copeiro finalmente lembrou de José. Tiraram José da prisão e, diante do faraó, ele interpretou os sonhos. Viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. José aconselhou o faraó a estocar alimentos durante os anos de fartura. O faraó ficou tão impressionado que disse: "Há alguém como este, em quem há o Espírito de Deus?" E naquele momento, tirou o seu anel e colocou na mão de José, fazendo dele o governador de todo o Egito. Do poço ao palácio, da prisão ao poder, os anos de fome chegaram, e pessoas de todas as nações vinham ao Egito comprar comida. Entre elas, os irmãos de José. Eles se curvaram diante dele
sem saber quem era. Os sonhos de José estavam se cumprindo. José poderia ter se vingado. Tinha todo o poder para isso. Mas quando finalmente se revelou, ele chorou e disse aos irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. A história de José nos ensina algo poderoso. Deus pode transformar a traição dos seus irmãos, a injustiça da prisão e os anos de sofrimento em preparação para o seu propósito. Cada poço, cada prisão, cada momento difícil pode estar te moldando para o palácio que você ainda não vê. José não apenas sobreviveu, ele salvou nações inteiras da fome, incluindo sua própria família que o traiu. Então, qual é a mensagem para você hoje? Não desista no poço, não desista na prisão. Seu palácio pode estar mais perto do que você imagina. Imagina você ter uma força tão absurda que consegue matar um leão com as próprias mãos. Imagina pegar 300 raposas, amarrar tochas nelas e soltar nos campos dos seus inimigos. Imagina derrubar um templo inteiro só empurrando 2 colunas. Esse cara existiu de verdade na Bíblia, e o nome dele era Sansão. Mas a história dele não é só sobre músculos, não. É sobre como o homem mais forte do mundo perdeu absolutamente tudo por causa de uma escolha. E o final? Bom, você não vai acreditar. Fica comigo até o final que eu vou te contar essa história insana. A história de Sansão começa antes mesmo dele nascer. Os pais dele não conseguiam ter filhos, sabe? Aquela situação complicada que muitos casais passam. Mas aí aparece um anjo, isso mesmo, um anjo de verdade, e fala para a mãe dele: Você vai ter um filho especial. Mas tem um detalhe. Ele vai ser nazireu desde o ventre. E o que é ser nazireu? Era tipo um voto sagrado. A pessoa não podia beber vinho, não podia tocar em nada morto e, principalmente, nunca podia cortar o cabelo. Esse cabelo seria o símbolo do voto dele com Deus. E o anjo disse mais: esse menino seria o cara que começaria a libertar Israel dos filisteus, que eram os opressores da época. Sansão cresceu e a força dele era sobrenatural. Não era academia, não era suplemento, não era nada disso. Era literalmente o Espírito de Deus que vinha sobre ele e dava aquela força absurda. A primeira demonstração da força de Sansão foi bizarra. Ele estava indo para a cidade de Tímna, quando, do nada, aparece um leão novo rugindo na frente dele. Cara, pensa na situação. Você de boa, andando na estrada, e vem um leão querendo te fazer de lanche. E o que Sansão fez? Ele simplesmente rasgou o leão ao meio, com as próprias mãos, como se fosse rasgar um papel. Mas aqui já começa a aparecer um probleminha no caráter de Sansão. Ele não contou para ninguém o que tinha feito. Por quê? Porque ele tinha tocado no leão morto, e isso quebrava o voto nazireu. Ele já estava começando a brincar com o compromisso dele. Depois de um tempo, Sansão voltou por aquele caminho e olha que loucura! Dentro do corpo do leão morto tinha se formado uma colmeia de abelhas com mel. Ele pegou o mel e comeu. De novo, tocando em algo morto. De novo, quebrando o voto. Sansão resolveu se casar com uma mulher filisteia. Já dá para ver que ele gostava de complicação, né? Na festa de casamento, que durou 7 dias, ele fez uma aposta com 30 filisteus. Ele criou um enigma baseado naquela história do leão. Do que come saiu comida. Do forte saiu doçura. A galera ficou intrigada, porque não conseguia descobrir. Então, eles ameaçaram a noiva de Sansão. Ou ela descobria a resposta, ou eles iam queimar ela e a família dela. Covardia total, né? A mulher chorou, manipulou, e Sansão, no último dia, entregou a resposta. Quando os caras deram a resposta do enigma, Sansão ficou possesso. Ele desceu para outra cidade, matou 30 homens, pegou as roupas deles e deu para os caras da aposta, e foi embora sem nem consumar o casamento. A situação escalou rápido.
O pai da noiva entregou ela para outro cara e quando Sansão descobriu, ele surtou de vez. E aí vem uma das partes mais insanas. Ele pegou 300 raposas, amarrou elas de cauda em cauda, colocou tochas de fogo no meio e soltou elas todas nas plantações dos filisteus. Os caras perderam tudo, trigo, vinhas, olivais. Foi o caos total. Os filisteus ficaram tão furiosos que queimaram a ex-noiva de Sansão e o pai dela. E Sansão, ele foi lá e fez um massacre. A Bíblia diz que ele os feriu com grande mortandade. Depois, quando 1000 homens vieram capturar Sansão, ele pegou uma queixada de jumento, um osso de mandíbula, e matou 1000 homens só com aquilo. 1000. Depois ele mesmo disse: Com a queixada de um jumento, fiz deles montões sobre montões. E aí aparece ela, Dalila, a mulher que mudaria tudo. Sansão se apaixonou perdidamente. E os filisteus, espertos, viram a oportunidade perfeita. Eles ofereceram para Dalila uma grana absurda. Cada um dos líderes daria 1.100 moedas de prata para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila começou a jogar. Me conta, qual é o segredo da sua força? E Sansão, de início, mentiu. Disse que se amarrassem ele com 7 cordas frescas, ele ficaria fraco. Ela amarrou. Os filisteus atacaram. E Sansão arrebentou tudo como se fosse linha. Isso aconteceu várias vezes. Dalila insistindo, Sansão mentindo, até que ela partiu para o ataque emocional. Como você diz que me ama se não confia em mim? Ela perturbou tanto, dia após dia, que a Bíblia diz que a alma dele se angustiou até a morte. E num momento de fraqueza total, Sansão entregou tudo. Ele revelou: Nunca passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me raparem, a minha força se apartará de mim. Dalila percebeu que dessa vez era verdade. Ela fez Sansão dormir no colo dela e chamou um homem para rapar as 7 tranças do cabelo dele. E quando os filisteus vieram pela primeira vez, Sansão não conseguiu se defender. A parte mais triste, a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Ele acordou, achando que ia fazer como antes, mas a força tinha ido embora. Os filisteus capturaram Sansão e fizeram algo brutal. Arrancaram os olhos dele. O homem mais forte do mundo agora estava cego, acorrentado e sendo humilhado. Eles colocaram ele para trabalhar, moendo grãos numa prisão, fazendo o trabalho que normalmente um animal fazia. Sansão caiu do topo do mundo para o mais profundo da degradação. Tudo por causa das escolhas erradas, por brincar com o voto sagrado, por se envolver com as pessoas erradas. Mas tem um detalhe que a Bíblia menciona e que é super importante. O cabelo dele começou a crescer de novo. Os filisteus fizeram uma grande festa no templo do deus deles, Dagon, comemorando a captura de Sansão. Tinha milhares de pessoas lá, 3.000 só no terraço, fora os que estavam dentro. Eles chamaram Sansão para zombar dele, para fazer dele um espetáculo de entretenimento. Sansão pediu para o menino que o guiava para deixar ele tocar nas colunas do templo. E aí, cego e humilhado, Sansão fez sua última oração. Ele clamou: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E dá-me força só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E então aconteceu. Sansão abraçou as 2 colunas centrais do templo e com toda a força que Deus lhe deu pela última vez, ele empurrou e disse: Morra eu com os filisteus. O templo desabou. Aquele homem matou mais gente na sua morte do que tinha matado durante toda a sua vida. A história de Sansão é poderosa, mas também é um alerta sério. Esse cara tinha tudo: propósito desde antes de nascer, poder sobrenatural, missão clara. Mas ele foi descuidado. Brincou com o voto sagrado,
Se envolveu com as pessoas erradas, deixou a paixão cegar seu discernimento. Sansão nos ensina que não importa quão forte você seja, quão talentoso, quão especial, se você não cuida do seu caráter, das suas escolhas, você pode perder tudo. Força física não substitui força de caráter. Dons não substituem obediência. Mas a história também mostra que mesmo quando caímos, mesmo quando erramos feio, Deus ainda pode nos usar uma última vez para cumprir o propósito. Sansão morreu, mas morreu cumprindo a missão, libertar Israel dos filisteus. E você? Que lição você tira dessa história? Deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever no canal. Imagine que você espera por algo durante 25 anos. Finalmente recebe, e então Deus pede de volta, não de qualquer forma. Ele pede que você mesmo destrua aquilo com suas próprias mãos. Consegue imaginar a dor? Hoje vou contar a história mais angustiante da Bíblia. A história de um pai, um filho e uma ordem que desafiou todos os limites da fé humana. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia de Lego, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível da Bíblia. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. A promessa era clara, ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram, 80 anos, 85, 90. Sua esposa Sara já não podia ter filhos. Era biologicamente impossível. Mas aos 100 anos de idade, o milagre aconteceu. Isaque nasceu. O nome significa riso, porque Sara riu quando o anjo anunciou que ela, já idosa, teria um bebê. Aquele menino era mais que um filho, era a materialização de décadas de esperança. Era a prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Isaque cresceu amado, protegido, cercado de cuidados. Cada sorriso dele era uma vitória contra o tempo. Cada palavra era a continuidade de um legado prometido. E então Deus falou novamente. A voz era inconfundível. Abraão conhecia bem aquela voz que mudou sua vida décadas atrás. Mas desta vez, as palavras pareciam impossíveis de processar. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Pare e pense nisso. Não era apenas sacrificar o filho, era sacrificar a própria promessa de Deus. Como Abraão seria pai de uma grande nação se o único filho morresse? Como confiar em alguém que pede o impossível? A Bíblia não registra que Abraão questionou. Não há registro de uma noite sem dormir, de lágrimas, de argumentos. O texto simplesmente diz que ele levantou de madrugada, preparou o jumento e partiu com Isaque. Mas o silêncio da Escritura não significa ausência de dor. Imagine os pensamentos durante aquela jornada de 3 dias. 3 dias, olhando para o rosto do filho. 3 dias, sabendo o que estava por vir. No terceiro dia, Abraão viu o monte ao longe, deixou os servos para trás e seguiu apenas com Isaque. O filho carregava-o a lenha, o pai a faca e o fogo. E então, a pergunta que deve ter atravessado o coração de Abraão como uma espada. Isaque disse: Abraão, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Que momento! O filho confiante, inocente, o pai, carregando um segredo pesado demais. E a resposta de Abraão revela algo profundo sobre sua fé. Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro. Será que Abraão realmente acreditava nisso? Ou eram apenas palavras para acalmar o filho? A verdade é que ele seguiu, construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e estendeu a mão com a faca. No último segundo, uma voz cortou o silêncio. Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos chifres. Deus havia provido, não no tempo que Abraão esperava, não da forma que ele imaginava,
Mas exatamente no momento certo, aquele monte recebeu um nome naquele dia: o Senhor proverá. E séculos depois, naquele mesmo monte, outro pai ofereceria seu único filho. Mas desta vez não haveria um carneiro substituto. Desta vez, o sacrifício seria completo. A história de Abraão nos ensina que fé verdadeira não é a ausência de dúvidas. É obedecer mesmo quando não faz sentido. É confiar quando tudo parece perdido. É acreditar que Deus tem um plano maior, mesmo quando suas ordens parecem contradizer suas próprias promessas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E você, qual história bíblica gostaria de ver aqui no canal? Deixa nos comentários. Até a próxima!